Olá, povo de Deus, boa noite, Sueli, boa noite, Yara, tudo bem com vocês? Só assim a gente se encontra, né, Sueli, por aqui, faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Vamos iniciar esse momento de oração, né? Esse momento em que toda noite a gente tem a gentileza, a obrigação, o dever de estarmos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Palavra esta que nos ilumina, que nos orienta no nosso dia a dia. Palavra essa que é um norte para nós seguirmos. É luz na nossa caminhada. Então nós vamos iniciar esse momento entoando um canto muito conhecido nas comunidades, nos encontros pastorais. Boa noite, Alessandra. Então vamos cantar juntos. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Fomos perdoados pela sua cruz. E pelas suas chagas nos curou Jesus. E pelas suas chagas nos curou Jesus. Então, mais uma vez aqui, boa noite a todos vocês que estão sintonizados nas redes sociais, através do Instagram, do Círculo Bíblico. Boa noite mais uma vez a Sueli, a Yara, a Alessandra, o Cleiton, a Edna. Então, mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E vamos fazer assim um momento de recapitulação, uma recordação do nosso dia hoje. Como foi nosso dia? Vamos fazer essa revisão. Nosso dia hoje foi atribulado? Foi manso? Como foi nosso dia? Será que em algum momento nós sentimos a presença de Deus na nossa vida? Como? Como a gente sentiu a presença de Deus na nossa vida? Boa noite, Luísa. Boa noite, Franci. Será que a gente sentiu essa presença suave, amorosa de Deus na nossa vida? Ou será que os afazeres do dia a dia, corre para cá, varre para lá, lava roupa, varre casa, faz almoço, será que esses afazeres do dia a dia não nos permitiu sentir a presença de Deus? Vamos fazer essa memória. Vamos trazer hoje as pessoas que passaram por nós. Por
quem gostaríamos mesmo de colocar nas mãos do Senhor? Quem a gente gostaria? Qual é a pessoa? Pense aí. Algum doente da comunidade, alguma família que pede nossas orações. Vamos trazer hoje para esta noite, para que o Senhor possa colocá-la em seus braços. Porque só nele é que nós temos esse alívio, essa certeza que nossos problemas serão resolvidos. Só no Senhor. E hoje, no Evangelho, o Evangelho de hoje, o Senhor nos envia. Ele diz aqui no Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que eu envio vocês como ovelhas. Somos enviados e enviadas como ovelhas no meio de lobos. Mas não pense que ele envia a gente e ele desampara. Não. Ele envia, né? Ele diz que a gente vai encontrar muita dificuldade no caminho. Ele diz que a gente vai enfrentar muita coisa. Mas ele promete, né? Lá no versículozinho, já terminando, ele fala assim, lá no versículo 19: mas não fiquem preocupados. O discípulo e a discípula que é enviado, que é enviada, não fiquem preocupados com o que falar, com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. A gente se prepara para um estudo desses, né? A gente lê, estuda, se prepara, pede a presença do Espírito Santo que ele conduza. E quando a gente está assim, conversando com vocês, tudo que a gente preparou parece que não é aquilo que eu preparei, mas é aquilo que o Espírito no momento pede para a gente falar. Então ele diz, né? Quando não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai. O Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a este envio, né? A sermos enviados e não termos medo da missão. Somos missionários e missionárias que o Senhor nos envia em missão. E não é para ter medo, porque o Senhor está conosco. Ele está sempre ao nosso lado. Por isso, peçamos ao Senhor a graça, né? Porque não adianta só, não, eu vou e o Senhor vai estar comigo. Não, nós temos que entrar em sintonia com esse Espírito Santo do Pai. Então, peçamos ao Senhor a graça, para que o Senhor acorde nossos sentidos, para que o Senhor acorde nossos sentimentos, para que aprendamos com Ele, com seu jeito manso, com seu jeito humilde, para que o Senhor possa nos orientar e a gente possa responder ao chamado do Senhor, que nos convida a este envio. Responder a esse chamado com liberdade, responder com fidelidade, responder com alegria e
e com confiança, porque o texto também hoje passa para nós, o evangelho de hoje, a confiança, confiar no Espírito de Deus. Então, elevemos a Deus as nossas preces e confiemos no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males. Mais uma vez, boa noite a vocês que entraram agora, a Rosa, a Ana Tereza, a Ana Célia, a você, minha amiga Gliviane. Boa noite a você também, a você e ao Robson e aos garotos, Alisson, Gabriel e o Arthur Miguel. Boa noite também a Helenita. Então, meu povo, paz e bem para nós. Então, vamos abrir aí o nosso livro de estudo, né? Vamos abrir aí o roteiro do nosso livrinho e vamos rezar a oração de toda noite que a gente reza antes de lermos a palavra do Senhor. Vamos pegar aí na página 5 e vamos rezar juntos. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Então, meu povo, vamos aqui abrir aí nossa Bíblia na primeira carta a Timóteo. Hoje nós estamos estudando, desde segunda. Segunda estudamos com Dionísio Luciano, na terça com Cleiton, na quarta com Vicente, na quinta com a Ana e o Lineu e hoje, toda sexta-feira, aqui comigo. Então, nós estamos estudando o capítulo 5. Abram aí a Bíblia de vocês no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. E hoje ele vai dedicar uns versículos todo especial aqui às viúvas. Nós vamos entender o porquê que ele está fazendo isso. Vamos lá. Não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Aos rapazes como a irmãos, às senhoras como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Nós vamos ficar nesse aqui. Por enquanto, vamos ficar nesse, né? O que é que ele está dizendo aqui, né? Ele está comunicando, nos informando que a comunidade é uma grande família de irmãos, né? Os mais velhos são os pais e as mães, ou seja, somos todos irmãos. E ele tem aqui nesse pequeno texto, né, com 2 versículos,
ele tem duas palavras-chave, que é lá aqui exorte-o, exortar, e a outra é a pureza. O Timóteo, ele tinha, na exortação, ele tinha a missão de estimular, de incentivar a comunidade, né? Ele tinha que ter atitudes carinhosas, chamar a atenção da comunidade, mas uma atenção que não fosse, como a gente vem falando, com carão, né? Mas uma chamada de atenção leve, uma chamada de atenção que estimulasse a comunidade a se reerguer, né? Então ele tem atitudes carinhosas, né? Ele tem incentivos para com os anciãos, para com as senhoras, para com os rapazes, para com as moças. Ele tem esse respeito, ele se solidariza com essas pessoas, principalmente com as viúvas, onde nós vamos ver aqui, continuando. No versículo 3 diz assim: honre as viúvas que são realmente viúvas. Porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a cumprir seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita a sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Portanto, ordene tudo isso, a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé e é pior que um incrédulo. A mulher só será inscrita no grupo das viúvas com 60 anos e não menos. Se tiver sido esposa de um só marido, se tiver em seu favor testemunho de suas boas obras, criado filhos, sido hospitaleiras, lavado os pés dos fiéis, socorrido os atribulados, aplicada a toda boa obra. Rejeite as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam de Cristo, elas querem se casar, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, elas aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Elas não são apenas desocupadas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos e dirijam a sua casa, para não darem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se um fiel tem viúvas em sua família, preste socorro a elas. Não se onere a igreja, a fim de que esta possa ajudar aquelas
que são verdadeiramente viúvas. Olha, desses capítulos todinho que a gente estudou até agora, esse aqui, dedicado às viúvas, foi o mais extenso, o mais longo. Por que será, hein? As viúvas tá com essa bola toda na comunidade de lá onde Timóteo está? Não, meu povo, é porque as viúvas eram uma classe desprezada pela sociedade. Então, aqui ele vai dando vários tipos de viúva. Aquela viúva que é a viúva mesmo, que enviuvou e não deixou nenhum filho, ficou sozinha, né? Tem aquela que tem filhos. E tem aquelas mais jovens ainda que Paulo diz para Timóteo ter mais cuidado. Então, o que é que quer dizer aqui, né? Essa orientação para as viúvas, né? A comunidade cristã é responsável pelos desamparados. Toda a comunidade é responsável pelas pessoas mais desamparadas. E neste caso aqui são as viúvas, né? Que são as maltratadas, as desamparadas. Não tinham onde ficar. Era uma espécie de associação onde elas ficavam, o grupo reunido, as viúvas. Então, dois grupos merecem especial destaque aqui. São o grupo das viúvas e o grupo dos órfãos. Porque tem alguém por eles, né? E Timóteo, ele se sensibiliza, né, com essa classe, a classe das viúvas. A carta trata aqui das viúvas. Segundo o autor, Timóteo só deverá acolher para o grupo das viúvas mulheres com mais de 60 anos. Naquela época, né, 60 anos já era uma idade já bem avançada. Hoje em dia não, 60 anos a pessoa tá jovem, né? Tá um garotão, tá uma garotona com 60 anos. Mas naquela época não, né? E principalmente se fosse viúva, então é que aí que a coisa desandava mesmo. Então, a carta trata aqui, né, desse amparo, que Timóteo tem esse carinho especial por esse grupo de viúvas, né? Mulheres com mais de 60 anos que tiveram, né, um só marido. Ele ainda diz assim, lá no versículo 5, ó, aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita a sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Então, essa que é a verdadeiramente viúva, só tem mesmo a confiança em Deus, né, e na comunidade, que a comunidade ampara essa viúva, né? Então, que tenham criado seus filhos e praticado boas obras. Então, para essas também tem aquele amparo, aquele cuidado todo que Timóteo tem com essa classe, né? Com essa classe mais desfavorecida. E ele ainda diz né? Ele diz, Timóteo, que Timóteo tenha cuidado com as viúvas jovens, porque elas podem pôr tudo a perder. E ele aconselha que a viúva jovem, ela se case, né? Ela tem que se casar. Vejamos aí o versículo 14, como diz aqui no versículo 14. Desejo, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos e dirijam a sua casa, para não darem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. A Lúcia está dizendo aí que não tinha vez, de jeito nenhum. A mulher, por ser mulher, né, na Bíblia, por ser mulher, viúva, né, não ter deixado nenhuma herança, nenhum filho, era uma classe muito maltratada, a classe das viúvas.
Então, ainda continua no versículo 15, porque já existe algumas que se desviaram seguindo a Satanás. O que é esse seguir a Satanás, hein? É deixar o compromisso. Elas tinham um compromisso, essa classe de viúvas tinha um compromisso. Então, aquelas mais jovens iam se desviando, iam seguindo a Satanás, se desvinculava da comunidade, seguia outras ideologias, né? Por isso que Paulo pede para Timóteo ter cuidado com esse tipo de viúvas, as viúvas mais jovens. E neste caso, né, quando rompe o compromisso assumido com a comunidade, então é como se fosse viver as coisas, vão viver as coisas do mundo, né? Não tem mais aquele vínculo, aquele aconchego que tem a comunidade. Então vão seguir Satanás, vão viver as coisas mundanas. Entendido aqui? Voltando aí, no versículo 8, ele diz assim, que eu achei interessante, eu grifei, achei interessante, ó. Se alguém não cuida dos seus pais, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé e é pior que o incrédulo. Olha olha o conselho que ele dá, né? Por trás das palavras diz o quê? Que a gente deve amparar os idosos, as pessoas idosas, começando da nossa casa. Em cada casa, acredito que tem um idoso com você, uma idosa. Então, o que é que ele diz? Se alguém não cuida dos seus, como é que a gente quer cuidar do outro se a gente não cuida dos nossos, que está ali no nosso dia a dia, na nossa convivência, né? A gente tem a mania de querer cuidar do outro lá fora. Primeiro nós temos que cuidar dos nossos, daqui, de dentro da nossa casa. Então, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé e é pior que o incrédulo. Então, minha gente, vamos cuidar dos nossos. Achei interessante na terça-feira que o Cleiton, né, falou. O Cleiton falou do cuidado, do carinho que ele tem com os idosos, né? Achei muito interessante. A Lúcia está dizendo aqui que a mãe dela é idosa. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, né? Vamos cuidar com carinho, com respeito, com zelo, com dedicação. Eles é o nosso espelho, né? Esses idosos da nossa casa. Nós também vamos ficar, se tivermos a graça de chegarmos à idade deles. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, das nossas idosas. Continuando aqui. Então, ele falou aqui no capítulo 5, ele falou de cuidar dos pais, né? Das pessoas idosas como pai, dos rapazes como irmãos, das senhoras como mães e as moças como irmãs, com toda pureza, com toda dedicação. E falou das viúvas, né? Como era que se tratava as viúvas daquela época, e como é que a gente deve tratar os nossos idosos hoje. Agora ele vai falar dos presbíteros. Ele vai dizer assim, ó: os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução. De fato, assim diz a Escritura:
Não amordace o boi que debulha. E ainda, o operário é digno do seu trabalho. Não aceite denúncia contra um presbítero, a não ser sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreenda diante de todos aos presbíteros que pecam, a fim de que os demais temam. Eu conjuro você diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Observe essas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Não tenha pressa de impor as mãos em alguém, para não ser cúmplice dos pecados de outrem. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho, por causa do estômago e das frequentes fraquezas que você tem. Os pecados de alguns homens se manifestam antes do julgamento, os de outros se manifestam depois. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes e as outras não conseguem ficar ocultas. Muito difícil, né? Essa aqui dos presbíteros. Então, o que ele vem dizer aqui, né? Nessas orientações para os presbíteros. Presbítero aqui, a Rosa, só um pouquinho, a Sueli está dizendo que a avó dela fez 99 anos. Olha que bênção. A Rosa Maria Matias, os idosos são sábios ao aconselhar, merecem respeito e serem amados. Também concordo. Então, quais são as orientações que eles dão aqui para os presbíteros? Primeiro de tudo, presbítero aqui significa mais velhos. São as pessoas mais velhas, o mais responsável pela comunidade. Para eles, Timóteo tem 2 orientações. Primeira orientação, sobre o salário. Eles são dignos de receber um salário, né? E a outra é sobre as denúncias. O presbítero que desempenha bem o seu cargo merece duplo salário e direito que a própria Bíblia dá. Vocês lembram uma das cartas que nós estudamos de Paulo? Paulo, ele abdicou, né? Ele não quis receber o salário. Mas lei, está na Bíblia. Ele que não quis, ele quis na gratuidade. Mas ele diz aqui que é direito que a própria Bíblia dá. Quanto às denúncias, Timóteo não deve receber acusações contra os presbíteros que não sejam sustentadas por 2 ou 3 testemunhas, né? Aí ele ainda continua, precisa ser implacável nesses casos. Também não deve ter pressa de ordenar presbíteros. É preciso conhecer bem antes e ter informações seguras, né? Como nas nossas comunidades, né? Para estar à frente, não é qualquer pessoa que fica à frente da comunidade. Precisa uma caminhada, né? É preciso ter conhecimento, é preciso conhecer bem para poder ter mais informações seguras sobre aquele líder. O animador, ele deve ser prático, né? Ele deve ser capaz de lidar com os pequenos e grandes conflitos de todos os dias. Ele exige de nós a sensibilidade e a prudência, assim como nós vimos no Evangelho de hoje, quando ele fala: sede prudentes, né, como as raposas, e mansos, como o quê? Quem foi que prestou atenção na leitura? Né? Então, essa carta, né,
está orientando Timóteo. Paulo orienta Timóteo a ter uma sensibilidade junto às pessoas viúvas, junto às pessoas idosas, né? Sensibilidade e prudência junto aos presbíteros, na escolha dos presbíteros, né? Em ouvir, né? Na denúncia, não é pegar tipo mexericos da comunidade, mas por isso que ele diz aqui que deve ter 2 ou 3 testemunhas, né? Quando tiver algo contra os presbíteros, tem que ter testemunhas. Então é isso, meu povo, é isso que Timóteo hoje apresenta para nós. E o interessante também é que ele diz assim, ó, lá no versículo 23, ele diz assim, ó, não continue a beber somente água. Não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho. Vocês lembram que lá no início da carta, ele dizia que o dirigente não podia beber. Mas aqui ele incentiva, Paulo incentiva Timóteo a tomar um pouquinho de vinho, porque ele tinha problemas de estômago. Então, o vinho era terapêutico, né? Ele é espécie de remédio. Então, ele diz aqui, tome um pouco de vinho. Até hoje tem gente que acredita muito que o vinho, tomar uma dosinha de vinho, uma dose, não é para tomar a garrafa toda de vinho antes de dormir ou antes das refeições, né? Ela tem assim, é como se fosse um remédio, né? Alivia. Então ele diz assim, não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho, por causa do estômago e das frequentes fraquezas que você tem, né? E ele ainda diz mais, conserve-se puro. Então, nós temos que, assim como ele diz, conserve-se puro, nós também temos que ter essa pureza, né? Logo no início, lá no versículo 2, no finalzinho, ele diz, as moças como as irmãs, com toda a pureza, com toda a delicadeza, com toda a atenção, né? Conserve-se puro, né? No falar, no olhar, no atender as pessoas. É isso que são orientações para os nossos líderes de hoje, né? Ter esse cuidado especial com as pessoas, se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia. Aquilo que eu não quero para mim, também eu não quero para o outro, né? Então é isso que Paulo vem orientar Timóteo, para que ele tenha um olhar mais cuidadoso com os mais desamparados. O respeito, né, Cleito, para com todos. Como é bom, né, respeitar. Que quando a gente respeita, aí vem a lei do retorno. Também somos respeitados, né? Então, é isso, meu povo, né? Todos nós que somos dirigentes, líderes, que participamos das pastorais, que estamos à frente, que somos vistos como modelos, como exemplos, nós temos que dar esse testemunho, nós temos que ser presença de Deus para eles, que eles, as pessoas, vejam o semblante de Deus na gente, né? Que a gente passe essa pureza, esse amor de Deus para as pessoas, porque a gente já vive num mundo tão caótico, tão desacreditado, né?
as pessoas falam, na própria comunidade a gente vê também pessoas falando pessoas falando de pessoas dentro da comunidade, e não era para ser assim. Então nós temos que ser exemplos e buscar esta força, né? Assim como o Evangelho nos mostra hoje, ter a certeza que o Espírito do Pai está sobre nós, né? Somos enviadas no meio de lobos, mas com a certeza de que Deus, o Espírito dele, né, nos orienta, nos conduz. E nós temos a certeza de que este Pai maravilhoso está sempre conosco, né? Ele tem um olhar carinhoso para cada um de nós. A gente tem que ter essa certeza, né? Deus está conosco. Ele não nos abandona. Em meio a essa pandemia toda, Ele está conosco, nos orientando, nos conduzindo. Não nos deixa desamparados. Assim como Timóteo tinha a missão de conduzir, amparar os mais desfavorecidos, que era a classe das viúvas, Deus também está a nos olhar, né, a nos guiar, a incentivar. Vai, né, vai na missão, seja missionário, que eu estou contigo. Eu estarei sempre contigo. Amém? Então vamos aqui retornar ao nosso livro. Bom seria que a gente tivesse esse retorno, vocês falando, né? Conversando. Tivesse um retorno vai e volta. Assim às vezes fica tão difícil. Às vezes eu quero escutar um retorno de vocês, uma fala, e não tenho. Mas é assim mesmo, né? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso livrinho. Lá no nosso livrinho, aqui tem umas perguntas. Eu nunca fiz essas perguntas não, mas as de hoje eu achei tão interessante. Ele pergunta assim, ó. Deixa eu procurar aqui, minha irmã. 10. Pronto. Ele diz assim na letra A: Paulo se preocupa com o tratamento. Aí ele pergunta: e o nosso relacionamento com as pessoas, né? Como é que está o nosso relacionamento? Em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o papai, com a mamãe, com os mais velhos. Como é que está o meu relacionamento? Isso é para a gente, né, se questionar. Como é que está nosso relacionamento? Será que eu preciso rever o meu compromisso, meu comportamento? Como é que estou me comportando? Será que em casa eu sou uma pessoa? Na igreja eu sou outra? No trabalho eu sou outro? Como é que eu estou? Vamos rever nosso comportamento. Sou dedicado? Sou delicado com as pessoas mais idosas? Ou só mesmo quando outra pessoa tá na frente, aí eu começo a cheirar, a beijar meus idosos, né? Não vamos ser assim, meu povo, porque a vida no instante passa, né? Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que nos avaliar, Cleito. É verdade. A gente tem que se avaliar. E esse momento é um momento propício
né? Esse momento que nós estamos em casa. Fica tão difícil, é mais fácil eu avaliar outra pessoa do que eu avaliar os meus na minha casa. É difícil. Aí ele diz, sou delicada com os mais velhos. E na letra B, ele vem aqui, somos generosos em nossa partilha, isto é, nas ofertas. Jerônimo, principalmente agora que precisamos cuidar deste relacionamento. É verdade, tudo na vida a gente tira uma lição boa. Então, nessa pandemia, nós temos que tirar algo positivo, né? Tem que ter algo positivo. Sim, somos generosos em nossa partilha, isto é, nas ofertas e na participação do dízimo da nossa igreja. Nós estamos fazendo a cada missa que a gente assiste pela TV ou pelas redes sociais, nós estamos com o nosso cofrinho, colocando lá a oferta, porque quando terminar tudo isso, a gente vai abrir o nosso cofrinho e vai levar a nossa oferta para a nossa igreja. Não é assim? Não foi assim o nosso compromisso que a gente fez? Eu já ouvi por aqui esse compromisso. Eu espero que vocês estejam fazendo também. E ele pede aqui um gesto concreto, né? Se nós estivéssemos nos nossos círculos bíblicos, né, teríamos esse quilo de alimento não perecível. Mas nós podemos ir guardando, né? Quando tudo acabar, podemos fazer uma cesta básica na comunidade e levar para as pessoas idosas, viúvas, né? Vocês é que sabem aí qual é a necessidade da comunidade. E também, como gesto concreto, quem ainda não fez o seu cofre, né, ainda dá tempo. Faça um cofrinho e a cada missa que você assiste pela TV, pelas redes sociais, você coloca lá a sua oferta. Para quando acabar tudo isso, a gente levar para a nossa igreja mãe. Tá bom, meu povo? Cleito está dizendo aqui, na nossa casa estamos... estão fazendo o cofrinho, né? Eu sei, acho que eu ouvi foi contigo mesmo, viu, Cleito? Foi na tua fala que eu ouvi isso aí. Então é isso, meu povo. Vamos aí com a oração final. Desde já agradeço as pessoas que estão conosco todas as noites. Na segunda-feira, mais uma vez, a segunda-feira com o Dionísio Luciano, na terça com o Cleiton, o cofrinho, na quarta com o Vicente, na quinta com a Ana e o Lineu e sexta-feira aqui comigo, Egídia. Então vamos rezar. Depois que a gente lê a Bíblia, né, que a gente reza aí na Bíblia, a gente também reza aqui no livrinho. Vamos lá. Ó Jesus divino, Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico
e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Olha, tem gente aqui no grupo que eu não conheço, né? Mas seria bom, quando tudo isso acabar, que a gente se confraternizasse, né? Jerônimo, Zulene, esse povo que acompanha aqui a gente, que se apresentasse, que nem todos aqui eu conheço, viu? Então vamos à nossa oração final. Oremos. Ó Deus de bondade, Jesus deu a maior prova de amor. Doou a sua vida por toda a humanidade, amou até o fim, até a morte de cruz. Animados pelo mesmo espírito de amor, possamos continuar sua missão. Te pedimos em nome dele, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Deus, fonte de amor e de paz, nos abençoe. Nos abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos um final de semana abençoado, uma semana iluminada a todos vocês. Paz e bem. Boa noite. E obrigada, viu, a Helenita, Yara, Jerônimo, Lúcia, Cleiton, amém, 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 a Sueli e a família dela, Alessandra, não está mais o nome daqui, não estou mais vendo na tela, Rosa, aquele povo, cadeira cativa, a Yara lá do Parque Soledade, né? A Alessandra, o pessoal do Parque Soledade, a Sueli do Parque Soledade. A você também, Deus te proteja, proteja todos nós, nos abençoe cada vez mais. A Luísa Helena, então que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Boa noite, povo de Deus. Um beijo no coração de cada um e um abraço bem apertado em todos vocês. Amém.